Olá, a paz do Senhor a todos. Nós estamos de volta para mais um estudo baseado na revista da Escola Bíblica Dominical. E como é do conhecimento dos irmãos, a gente tem realizado esse trabalho por conta dessa pandemia que aí está e que havia proibido a nossa presença física nas escolas bíblicas na igreja. Então nós passamos a gravar esse programa e desde o trimestre passado, graças a Deus, tem alcançado resultados, né? E nós continuamos com mesmo essa liberação que houve agora por parte do governo para que volte a ter as chamadas aulas presenciais nas igrejas, mas mesmo assim nós vamos continuar esse trabalho para facilitar a vida daqueles que ainda não podem ou não querem ir à igreja, para a escola bíblica. E continuamos estudando o livro de Jó, a vida de Jó. E eu gostaria que cada um dos irmãos que estão acompanhando esse vídeo com a aula de número 2 desse trimestre, né, que no seu cantinho aí baixasse sua cabeça e nos ajudasse em oração. Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que nos ajude na condução deste estudo bíblico, para que as pessoas que vão assistir possam entender e guardar, nem que seja uma ou duas palavras na sua cabeça, mas que esse aprendizado que vem de ti, essa lição que vem de ti, possa realmente entrar no coração e na alma das pessoas. É o que nós te pedimos e já agradecemos. Mas afinal, quem era Jó? Eu tenho certeza que muitos de vocês já disseram ou ouviram: tenha paciência, calma aí, espera. Eu tenho certeza também que muitos de vocês já ouviram essa frase que eu aprendi há muito tempo, que diz assim, que paciência é a ciência da paz. Os moços têm pouco e os velhos têm demais. Mas deixando esses trocadilhos de lado, vamos entrar então na lição de número 2 desse quarto trimestre, que justamente trata da vida de Jó. Essa lição, ela pretende mostrar para todos nós que Jó era um homem rico, tinha muitas posses, mas era diferente dos outros. Ele tinha um caráter íntegro. Eu não estou querendo dizer aqui, nem o estudo está querendo dizer aqui, que as pessoas que têm um pouquinho mais de cascaio, um pouquinho mais de dinheiro, que têm posses materiais, não têm integridade. Claro que existem muitas pessoas que têm integridade, graças a Deus por isso. Mas a própria Bíblia diz que o apego ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? Então nós pretendemos nessa escola mostrar que Jó procurou viver uma vida íntegra e justa. Ele não vacilou nesse aspecto. Nós vamos também estudar que a prosperidade de Jó era uma consequência do favor de Deus justamente pelo caráter dele. E aquela piedade pessoal de Jó, ela serve de modelo para todos nós, que Jó era um homem piedoso. Nós estudamos esse trecho na lição passada, que é justamente ali no livro de Jó 1:1, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nós já vimos aqui o que é ser um homem reto, sincero e temente a Deus. Nós poderemos entender nessa lição que quem zela por um caráter irrepreensível, uma pessoa que procura agir corretamente, ela sempre vai obter um testemunho acerca da sua integridade. Se você for uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter irrepreensível, quando você passa pela rua, quando você vai pela praça, aquelas pessoas que te conhecem, né, vão apontar para você no bom sentido, dizer assim: ó, ali vai uma pessoa de bem. E como eu disse para vocês, Jó era um homem rico, temente a Deus, desviava-se do mal. Desviar do mal é justamente quando você tem aquelas chamadas tentações,
coisas que você sabe que não são corretas, que são ilícitas, e você se afasta daquilo, né? Infelizmente a corrupção do gênero humano, que vem desde o tempo lá de Noé, né, ainda continua, e muitas vezes as pessoas, justamente por não temerem a Deus e não ser uma pessoa de caráter reto e não se desviarem do mal, acabam se enrolando, né, com negociatas, com falcatruas, né, e na linguagem de hoje acabam caindo no pente fino da Polícia Federal ou da Lava Jato, né, são limpos pela Lava Jato, abre aspas para isso, né? Desculpe, a gargantinha está um pouco ruim. Outro detalhe de Jó é que Jó tinha uma família sólida. A gente pode perceber ali no livro de Jó, né? No primeiro capítulo, ainda ali no versículo 2, que mostra que Jó, né, tinha reuniões constantes com a família dele. Cada dia havia uma reunião entre eles na casa de cada um dos filhos. Jó tinha muitos filhos, mas mesmo assim, todo dia, abre aspas, era uma festa na casa de um deles, né? E isso é muito bom, reunião em família. Eu costumo dizer que família é mais do que tudo. Família é projeto de Deus. Família é a coisa realmente que nenhum de nós pode desvalorizar. Nunca, em tempo algum. Jó era também um homem de vida piedosa. Ele tinha muitos empregados, ele tinha muitas posses, mas nem por isso ele se tornou um homem miserável, mesquinho. Ele procurava sempre ajudar todas as pessoas, né, de forma completa. E Jó era uma pessoa de caráter irrepreensível. E esse testemunho ele teve do próprio Deus. Do próprio Deus. Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe. Está lá em Jó 1, do versículo 1 ao 5. E preste atenção no que eu acabei de falar para vocês agora a respeito da integridade de Jó, da intimidade dele com Deus. Olha o que traz o texto. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. E 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior que todos os do Oriente. E os seus filhos faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, blasfemaram de Deus no seu coração, e assim fazia Jó continuamente. Então é possível a gente perceber que ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso, dá para entender essas coisas? Aquilo que eu falei no começo, normalmente as pessoas ricas se afastam um pouquinho de Deus e deixam de ter piedade, passam a ser mesquinhos. E essa pergunta faz sentido porque não é pouco comum, né, relacionar o defeito de caráter de uma pessoa com o advento do seu sucesso. Quem lê a Bíblia Sagrada sabe, conhece o cuidado que as Escrituras têm e apontam para a relação humana com o dinheiro. Sim, a palavra de Deus diz, coloquei no começo do nosso estudo, de que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Isso está assinalado em 1 Timóteo 6:10, uma carta de Paulo a Timóteo. Isso justamente ocorre, meus irmãos, por causa do chamado apego, da ambição, isso que o homem tem e que desperta diante do dinheiro ou de algum bem material, né? As pessoas que se agarram com coisas materiais. Tem uma bicicleta que está boazinha, mas já quer comprar uma nova. Tem um carro que está bonzinho e já quer comprar outro novo, né? E por aí vai. E esse modo de agir pode aniquilar, pode acabar com a integridade de qualquer pessoa.
acaba também com a piedade das pessoas. Muitas vezes pessoas com uma condição financeira reduzida passam na tua porta, pedem um auxílio, pedem uma ajuda, e você acaba suvinando, mão fechada, não ajuda. Então, nós vamos entender no decorrer dessa lição o exemplo que Jó nos deu dessa questão de integridade, piedade, prosperidade. Ainda falando de Jó, apesar de toda a riqueza que ele tinha, da felicidade que ele tinha junto aos seus filhos, mas na verdade para ele, Jó, esses bens materiais que ele dispunha não contavam muito. Para Jó, o que contava mesmo é que ele mantinha uma relação profunda com Deus. Jó, como a gente colocou, era um homem íntegro, sincero. O caráter, ele define uma pessoa. O caráter mostra o que a pessoa é de verdade. As pessoas são vistas a partir daqueles valores que governam a vida dela, a vida interior dela. O mau caráter define que a pessoa não merece confiança, que é desonesta e que não possui valores nobres. Jó não era assim. Jó também não era um homem sem pecado, que a palavra diz que todos pecaram, né? Mas o que ele fazia? Jó procurava toda a vida chegar perto de Deus e pedir a Deus misericórdia, piedade, perdão. A gente pode também entender que a palavra íntegro, né, ela traduz o sentido de pessoa inocente, de pessoa sem culpa. Ela também nos faz entender que, por mais que você passe algum tipo de aflição, né, você não vai sair daquele teu comportamento por conta disso. Você vai manter o que se chama de reto, né? E é justamente isso, reto. Jó era um homem reto. E por isso também ele era justo. Reto e justo, praticamente nesse contexto, são sinônimos. Quem é reto é uma pessoa que a gente pode considerar irrepreensível, que ninguém pode apontar o dedo para ela dizendo que ela está errada. Portanto, é isso que a Bíblia explica para todos nós, que Jó era um homem justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Por isso que Deus colocou que ele era amigo de Jó. Ser temente a Deus. Você é temente a Deus? O que é ser temente a Deus? Ser temente a Deus é uma pessoa que desvia-se do mal. Porque está escrito na Bíblia que aquilo que a gente planta também ceifará. E se você plantar o mal, você vai sofrer consequências. Então, temer a Deus é você não espalhar a semente do mal. Ser temente a Deus é ser reverente. Manter aquela reverência de adoração a Deus, né? E quando eu digo reverência, eu acredito que muitos de nós já ouvimos no momento dos cultos na igreja. Aqui e acolá tem aquela zoadinha de menino e às vezes de menino grande. Menino grande, quando eu digo menino grande, é o pessoal que já tem os cabelinhos brancos como eu, né? Que fica aquele pipi de ladinho, né? Conversando um com o outro. Quando é apenas para fazer um comentário sobre aquele trecho da Bíblia que está sendo lido, tudo bem. Mas tem pessoas, eu não estou acusando ninguém, não estou apontando ninguém, porque todos nós somos falhos, né? Inclusive eu. Mas muitas vezes nós viramos para o ladinho para dizer assim, coisa que não tem nada a ver com o culto, né? Então, isso é falta de reverência. Quem se comporta assim não está tendo reverência para aquele momento de contato direto com Deus. E Jó já era diferente. Jó mantinha uma reverência constante. Lá no livro de Provérbios 3 e 7, já mostra, né, que muito antes de Salomão,
Jó já praticava o que é ser um homem reto, o que é ser um homem sábio. Que o homem sábio teme a Deus. E olha o que diz lá em Provérbios 3 e 7. Abre aspas lá para o que colocou Salomão. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Fecha aspas. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. É basicamente aquilo que a gente falou há pouco. Quem tem o temor a Deus, sabe que Deus é bom, mas Deus também age corretamente na hora de punir quem faz as coisas erradas. Eu costumo dizer aqui de que a mão que afaga é a mão que açoita. E a Bíblia traz vários testemunhos dessa posição de Deus. O dilúvio, a questão de Sodoma e Gomorra, e por aí vai. Então, é dever de cada um de nós procurar imitar a Jó, ser como Jó foi, íntegro, reto, desviar-se do mal e principalmente ser temente a Deus. Um homem sábio e próspero. Esse era Jó. Existem pessoas que são ricas, mas não são sábias e nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Possuem riquezas, mas não prosperidade. E aí que Jó se diferencia nesse aspecto, ele se distingue nesse aspecto, ele se separa nesse aspecto. Jó foi um homem sábio, um homem rico, um homem próspero. A própria Bíblia ali no versículo 3 do primeiro capítulo diz assim que Jó era o maior de todos os do Oriente. Maior. E maior aqui não pode nem deve ser entendido apenas como uma referência de bens materiais, mas também de sabedoria. Os estudos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa. Esse conhecimento e esse entendimento e essa sabedoria de Jó não era à toa, não. Muitas pessoas, com frequência, buscavam Jó, batiam na porta dele em busca de orientação. A gente pode ver isso lá em Jó. Leiam comigo aí Jó 29, os versículos 21 e 22, que está assinalado ali. Jó, repetindo, Jó 29, 21 e 22. E está escrito ali: todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles, assim como se fossem gotas d'água na areia. Vamos repetir? Todas as pessoas me davam atenção e em silêncio escutavam os meus conselhos. Quando acabava de falar, ninguém discordava. As minhas palavras entravam na cabeça deles como se fossem gotas de água na areia. Então as pessoas gostavam de ouvir Jó, porque sabiam que dele saía coisa certa, coisa boa. E assim até hoje, né, na nossa vida, nós preferimos conversar com pessoas que têm um entendimento, né, que nos passam orientações, do que conversar abobrinha no meio da rua. Quem conversa a chamada abobrinha no meio da rua, ou seja, conversa besteira no meio da rua, não soma nada. Mas quando você conversa com uma pessoa, tanto pode ser um professor universitário, um cara com doutorado, com mestrado e tudo mais, como pode ser uma pessoa mais humilde, mais simples, que na forma dela, na sabedoria dela, nos traz grandes ensinamentos. O Jó era um homem próspero. O livro destaca que, além de ser rico e próspero, Jó, que
tinha a esposa, tinha 7 filhos, 3 filhos, ou seja, uma família grande. Então, para aqueles chamados padrões da época, o que era costume naquele tempo, né? Ele possuía uma família no formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem sucedido. Vocês leram lá com a gente que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e também tinha muita gente ao seu serviço. E essa prosperidade ela é baseada no ser, não é no ter. Tem uma diferença muito grande entre o ser e o ter. Jó, portanto, possui um grande patrimônio, uma bela família, mas aquela prosperidade dele, né, refletia na relação harmoniosa entre ele, a família, seus negócios e, sobretudo, principalmente com Deus. Não era aquilo que eu falei agora há pouco, só no ter, eu tenho isso, tenho aquilo. É no ser. É no ser. Você pode ser multimilionário, mas se você não for uma pessoa, como o nosso estudo hoje, íntegra, reta, né, piedosa, você simplesmente não tem nada. Você só tem bens materiais que a traça e o ferrugem corrói. É o que está na Bíblia, não sei o que estou dizendo. A gente está falando muito aqui da piedade de Jó. Jó era um homem dedicado à família. A gente já leu isso aqui, de que todos os dias tinha um banquete na casa de um de seus filhos. E ele se reunia com aqueles filhos dele. E Jó mostra que no livro dele que havia assim, uma harmonia na família, né? A família era realmente muito unida. Isso é um dos, vamos colocar assim, um dos pontos positivos de Jó que devem ser copiados por nós. Família. A gente viu ali no texto que nessas reuniões de família, os filhos de Jó comiam, bebiam, se divertiam, cantavam, né? Então, pode até entender que seja assim uma coisa de fora do contexto, né? Que não agradasse a Deus. É o que Jó fazia. No dia seguinte ele oferecia sacrifícios a Deus, pedia piedade a Deus, pedia perdão por seus filhos a Deus, e Jó assim se dedicava à sua família. E justamente por isso que ele é considerado um homem de vida consagrada. Olha o que diz lá no texto: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os sacrificava, se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque Jó dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus? Assim Jó fazia continuamente. A gente leu lá Jó 1 e 5. Jó era o sacerdote do lar dele, cumpria o ritual do culto em favor da família. Levantava cedo, de madrugada, né, como está expresso ali, né, e isso é uma forma, inclusive, de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção dele é demonstrada pela consagração vivida por ele. E serve de exemplo para nós, os pais, abre aspas, os patriarcas, né? Nós temos nos comportado assim como Jó, na busca de atender a nossa família de uma maneira digna. Nós temos nos comportado como Jó em pedir a Deus piedade, clemência e perdão por nossos filhos. Tá bom de a gente começar a exercitar esse exemplo de Jó. A gente pode concluir que nesse nosso estudo foram destacados 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. A gente só consegue entender devidamente a vida desse homem de grande fé do Antigo Testamento a partir disso, desses três pilares. É possível que alguém seja rico, como era Jó, mas que não possua falta de caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais sem, contudo,
esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém tem um caráter irretocável. Não apenas fragmentos éticos morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus, na intimidade. E Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Nós estamos encerrando então mais um estudo bíblico que foi baseado na revista Escola Dominical, e essa foi a aula de número 2 desse quarto trimestre, onde nós apresentamos quem era Jó. Eu espero que de alguma forma eu tenha colaborado no entendimento dos irmãos, e estou pronto para receber críticas, sugestões, para que a gente possa melhorar esse trabalho. E quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder trazer isso para a nossa reflexão. Meu Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade, e no nome de Jesus eu te peço, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo o mal e nos faz ser como Jó, tementes a Deus, tementes a Ti, meu Deus. E através desse temor a Ti, que as outras coisas possam se achegar a nós com uma piedade, para que a gente possa atender todas aquelas pessoas que têm uma condição menor do que a nossa e que precisam da nossa ajuda. Que nós possamos ser íntegros e retos, ou seja, andar com justiça, sem falhas, buscar sempre fazer o bem. E que a nossa prosperidade não seja apenas de bens materiais, mas a nossa prosperidade seja principalmente no conhecimento da Tua Palavra, para que por ela a gente possa então crescer de todas as formas. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, meu Deus.